Olá, sou Rafael Marcílio Xerez, professor da disciplina Epistemologia Jurídica nos cursos de mestrado e doutorado da Universidade de Fortaleza, Unifor. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre essa importante obra que é a Teoria dos Direitos Fundamentais do professor Robert Alexy. Um dos conceitos importantes na obra do professor alemão é aquele relativo à norma de direito fundamental. É interessante perceber que Alexy desvincula o conceito de norma de direito fundamental de qualquer critério material para construir esse conceito a partir de um critério formal de natureza semântica. Explica Alexy que, por norma de direito fundamental, devemos entender aquela norma construída a partir da interpretação de disposições de direito fundamental. Dessa forma, a identificação de uma norma de direito fundamental é deslocada para a questão da identificação do que sejam as disposições de direito fundamental no ordenamento jurídico de cada Estado. Explica-nos o professor alemão que a identificação de determinado texto normativo, seja constitucional ou mesmo infraconstitucional, na condição de disposição de direito fundamental, é feito pela própria Constituição. Ou seja, é a Constituição quem vai definir quais os textos, artigos, dispositivos que vão funcionar como disposições de direito fundamental e a partir dos quais podem ser construídas normas de direito fundamental. Alexy classifica as normas de direito fundamental em duas espécies, as normas de direito fundamental expressas e as normas de direito fundamental atribuídas. As normas de direito fundamental expressas são aquelas que reconhecem direitos que são mencionados diretamente no texto constitucional. Trata-se, portanto, de normas de mais fácil construção, já que a posição de vantagem por elas previstas está mencionada, está prevista expressamente em dispositivo constitucional. Mas ao lado dessas normas de direito de direito fundamental expressas, o autor reconhece ainda as normas de direito fundamental atribuídas. Essas normas elas surgem a partir da interpretação de normas de direito fundamental expressa. Explicando melhor, existem determinadas circunstâncias fáticas nas quais a proteção de direitos fundamentais expressos vão demandar o reconhecimento de determinados direitos que, embora não previstos expressamente no texto constitucional, têm o reconhecimento demandado como uma consequência lógica e necessária daqueles direitos fundamentais expressos. Verifica-se, portanto, que uma norma de direito fundamental atribuída é construída a partir de uma relação de refinamento a partir de uma norma de direito fundamental expressa. Outro ponto importante na obra de Alexy é a distinção que ele apresenta entre princípios e regras. De acordo com o professor alemão, toda norma ou é um princípio ou uma regra. Qual seria, portanto, a distinção entre essas duas espécies normativas? Nos explica Alexy que as regras são mandamentos definitivos, ou seja, ou eles são aplicados integralmente ou não o são diante de um determinado caso concreto. Já os princípios serão entendidos como mandamentos de otimização, ou seja, eles determinam que algo seja realizado na maior medida possível diante das circunstâncias fáticas e jurídicas presentes na situação a ser decidida. Fica muito claro a distinção entre regras e princípios na obra de Alexy quando ele nos fala sobre antinomias entre regras e antinomias entre princípios. Nos explica que as antinomias entre regras devem ser resolvidas ou mediante a inserção de uma cláusula de exceção em um dos princípios, o que seria correspondente ao critério da especialidade, ou mediante a declaração de invalidade de uma das regras conflitantes, seja por um critério cronológico ou por um critério hierárquico. Diferentemente do conflito entre regras, já a colisão entre princípios deve ser solucionada de uma forma integralmente distinta. Propõe o professor alemão que a colisão entre princípios seja resolvida por meio do método do sopesamento. Explica o professor Alexy que os princípios, em tese, não apresentam uma posição de hierarquia com relação uns aos outros. Na verdade, a decisão acerca de qual princípio colidente será aplicado no caso concreto é definido por uma relação de precedência condicionada à situação fática a ser apreciada. Ou seja, determinadas circunstâncias fáticas presentes no caso concreto é que definirão qual princípio será prevalente diante daquela situação, ressaltando que o princípio não aplicado ele não será invalidado, ele permanece integrando o ordenamento jurídico e pode, inclusive, se tornar o princípio prevalente caso as circunstâncias fáticas sejam alteradas em situação distinta. A questão que se coloca agora é como definir qual será o princípio prevalente diante de uma colisão principiológica no caso concreto.
Conforme disse, o critério apresentado pelo professor Alexi é o critério do sopesamento, que ele frisa com muita ênfase tratar-se de um critério racional que deve ser desenvolvido a partir de argumentação. Para tanto, Alexi desmembra o critério do sopesamento em 3 máximas: a máxima da adequação, a máxima da necessidade e a máxima da proporcionalidade em sentido estrito. O aplicador da norma, portanto, deve interpretar, deve avaliar essas 3 máximas no caso concreto, passo a passo, para decidir, por meio do critério de sopesamento, qual o princípio que deverá prevalecer no caso concreto. A máxima da adequação nos diz que o aplicador da norma deve avaliar se aquela medida, aquele meio tido como protetor concretizador de um determinado direito fundamental, efetivamente está apto a concretizar aquele direito ao ponto de justificar a não satisfação do princípio colidente. A máxima da necessidade, por sua vez, nos diz que, ao decidir qual o princípio a ser aplicado no caso concreto, o intérprete deve escolher aquele princípio cuja satisfação resulte no menor grau de interferência possível de não satisfação no princípio colidente. Já a máxima da proporcionalidade em sentido estrito diz que, ao decidir sobre o princípio prevalente, deve o aplicador levar em consideração que, quanto maior o grau de não satisfação de determinado princípio, maior deverá ser o grau de satisfação do princípio colidente a ser aplicado. Bem, senhores, em breves linhas, essas são algumas ideias apresentadas por Robert Alexi em sua obra, que já é um cânone da interpretação constitucional moderna. Ficamos por aqui por hoje, até a próxima.